Isso aí continua. A gente vai nos reunindo aí em casa, cada um de nós na nossa casa, né? Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, e junto a gente vai aprendendo mais da palavra do Senhor, cultuando ao Senhor, que é o que nós não podemos deixar de fazer, né? Podem nos tirar a presença do culto, podem nos impossibilitar de estar lá na igreja, mas enquanto a gente ainda tiver disponível as ferramentas, a palavra do Senhor vai ser pregada, a palavra do Senhor vai ser ministrada, amém? Quero lembrar os irmãos que a gente está fazendo essa transmissão do Facebook, da página da igreja, Batista Nacional Atos, @facebook.com, e também pelo meu Instagram particular, né, Tiago e Edileia, Instagram, @Tiago e Edileia, né, no Instagram invertido. Eu queria pedir aos irmãos que já estão por aí nos acompanhando, que nos ajudassem compartilhando esse vídeo aí na sua linha do tempo, nos seus grupos de WhatsApp. É só você clicar na tela compartilhar aqui embaixo, e aí vai abrir algumas opções. Se você clicar lá, mais opções, te dá a opção de compartilhar em grupos de WhatsApp lá da sua família, que você faz parte. Por que isso é importante? Isso é importante porque quanto mais você compartilhar, mais alcance esse vídeo terá a outras pessoas. Amém? Então faça isso. Nos ajude aí compartilhando. Boa noite, irmã Joaquina. A paz do Senhor Jesus. Então nos ajude aí para que juntos nós possamos aprender mais da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Enquanto os irmãos vão se achegando aí, vão entrando, vamos orar, né? Vamos colocar esse estudo bíblico diante do Senhor, para que seja de fato o Senhor a falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus, eu quero, na Tua presença, engrandecer o Teu santo, glorioso, poderoso nome. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra, de poder estar pregando a Tua palavra. Nós exaltamos e glorificamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus, é o Senhor que reina, é o Senhor que opera, é o Senhor que transforma, Pai, sobre nossas vidas, é o Senhor que age. E nós estamos aqui, meu Deus, reunidos para juntos estudarmos a Tua palavra, crendo que o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Deus, nós estamos impedidos, até por uma questão de precaução, de poder estarmos na Tua casa, estudando a Tua palavra, mas eu sou grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder utilizar das redes sociais para que nós façamos isso. Obrigado, Deus, por essa porta aberta. Obrigado, Deus, porque eu sei que é provisão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. E eu oro, Deus, para que a palavra que vai ser ministrada aqui, eu oro, Deus, para que o estudo que nós vamos ter aqui seja de fato direcionado pelo Teu Espírito Santo, e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, aprender algo novo do Senhor, algo novo da Tua palavra sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração nessa noite. Pai, nós oramos por essa pandemia que aflige o Brasil, que tem causado mortes, que tem trago desemprego, que tem derrubado a economia do nosso país, não só do nosso país, como do mundo inteiro. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, eu oro para que o Senhor tenha compaixão de nós, e que as nossas orações, ó Pai, de fato sejam ouvidas pelo Senhor. E o Senhor, ó Deus, nos livre, Pai, em nome de Jesus, de todo e qualquer prejuízo daqui para frente por causa dessa pandemia. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a mente daqueles que trabalham na busca de uma vacina, na busca de um remédio, que isso venha surgir o mais rápido possível, para que nós possamos voltar a nossa vida ao normal, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Oramos, ó Deus, para que, mais uma vez eu te peço, para que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Alguns irmãos já estão com a gente aqui. Graça e paz, irmã Amanda, irmão André, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Antes da gente passar aqui para a palavra do Senhor, eu quero apenas te lembrar que nós estamos impedidos ainda de estarmos lá na igreja, né? Um grupo de pastores aqui da cidade se reuniu com o secretário municipal de saúde, levando em mãos um ofício, onde eles solicitavam a reabertura das igrejas
segundo as normas da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né? E esse pedido foi negado, embora hoje já houve uma flexibilização para o comércio por parte do comitê que cuida da área da saúde, que cuida dessa área do Covid-19, a igreja ainda está impossibilitada de abrir, né? Então, enquanto isso perpetua, a gente vai continuar com as nossas transmissões, né? Eu aqui da minha casa, você aí da sua, para que juntos nós possamos continuar servindo e adorando ao Senhor, amém? Mais uma vez eu te peço que compartilhe esse vídeo. Às vezes a gente olha lá nos comentários e a gente vê poucos compartilhadores, né? Eu te peço, meu irmão, que você ame sua igreja, ame seu pastor e divulgue não só o evangelho, que é o principal, mas divulgue também o nome da sua igreja, para que esta mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe na sua linha do tempo, no seu grupo de WhatsApp. Só assim que nós poderemos, aí, através dessa ferramenta, alcançar mais irmãos. Amém? Domingo mesmo, depois eu vi lá, eu fiz a transmissão do culto lá pela igreja e ninguém compartilhou na página da igreja. Alguns irmãos perderam o culto porque não foi compartilhado na página da igreja, né? Então, se você pode, faça isso. Mesmo que alguém já tenha feito, faz de novo. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de ver postagens para cima. Então, quanto mais vezes você postar lá, com certeza melhor vai ser, em nome de Jesus. Amém? A irmã Ercila pede oração pela saúde e pela vida dela, e está dizendo que confia no Senhor. Isso aí, Ercila, continua confiando em Deus, de fato, e nós vamos estar orando e Deus vai estar te abençoando em nome de Jesus, amém? Deus, eu oro em favor da Ercila nesse momento, que o Senhor Deus alcance a vida da Ercila com a tua palavra, que o Senhor alcance o coração da Ercila, leve salvação à vida, à família dela, abençoa, Deus, a saúde dela nesse momento, que a tua glória, que a tua graça seja sobre a vida da Ercila, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei o que ela está passando nesse momento, mas o Senhor, que é conhecedor dos nossos corações, sabe o que ela está passando, e nós oramos para que o Senhor venha estar intervindo sobre a vida dela nesse instante, em nome de Jesus. Amém. A irmã Ruth deixou um amém aqui também. Irmã Isamin, graça e paz, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós mesmo, irmã Isamin, esse período aí seja vencido o mais rápido possível. Amém? Eu quero convidar você a buscar sua Bíblia, pegar sua Bíblia aí onde ela estiver. Talvez ela está lá na cabeceira da cama, em cima da estante. Pegue a sua Bíblia para que a gente possa ler um texto. Como eu sempre lembro os irmãos aqui, hoje seria um culto de estudo bíblico, onde talvez a gente tenta aprofundar um pouco mais. É claro que pelas redes sociais a gente talvez não possa aprofundar tanto assim, até por causa do tempo também, mas é um culto de estudo, então eu gostaria de continuar com essa característica, de um culto de estudo bíblico, né? Eu estou aqui na mesa, sentado, com a minha Bíblia aberta, como a gente faz às terças-feiras lá na igreja, e queria convidar você a pegar sua Bíblia, a ler o texto, a acompanhar. A gente vai dar aqui uma explicação, onde não tem muita oportunidade da gente dialogar, como acontece às terças-feiras lá na igreja, mas dentro dessa explicação eu posso talvez tirar aquela dúvida sua, né, que você tem a respeito do assunto. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos um pouco sobre os sinais da vinda de Jesus. Eu particularmente também tenho visto muitos pastores falarem a respeito desse assunto, até porque o tema é muito propício, né, ao tempo em que nós vivemos, ao momento que nós estamos enfrentando. Então, é claro que nos falta oportunidade e tempo para destrincharmos melhor aí o assunto a respeito da vinda de Jesus. É claro que nos demanda mais tempo, mais estudo, mais conhecimento também, para analisarmos de A a Z tudo o que tem para acontecer, ou tudo o que está acontecendo dentro da escatologia bíblica. Mas esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento onde isso nos chama muita atenção. Então, eu até hoje, dentro desses 20 e poucos dias que nós estamos de quarentena, mencionei em algumas mensagens a respeito do assunto, sim, mas não separei um tempo para expressar minha opinião, talvez a respeito, o que eu acho a respeito desse assunto. O coronavírus é o último sinal da vinda de Cristo, não é? Então eu queria compartilhar um pouco com os irmãos, e os irmãos já me conhecem, né, há bastante tempo. Eu moro aqui em Lagoa da Prata desde 2009, ou seja, já são 11 anos, né? Eu me mudei para cá em agosto
de 2009, já estamos aqui há 11 anos, e esses irmãos que caminham com a gente praticamente nos conhecem desde quando nós chegamos aqui, né? Os irmãos que eu estou vendo aqui que estão online, como a irmã Joaquina, por exemplo, a irmã Isamin, a Ruth, o Kian, são irmãos que caminham com a gente, a irmã Isamin, desde quando chegou, né? Há 11 anos atrás. O sofá que tem na sala da minha casa foi um presente da irmã junto com outros irmãos quando a gente casou. E a Ruth também já tem aí uns 8 para 9 anos que a Ruth frequenta a igreja. O Kian, né, chegou na igreja, era quase do tamanho do Tiago, meu filho, e hoje está fazendo seminário. Então os irmãos já me conhecem há um tempo e sabem como que nós gostamos de ser biblistas, né? E eu não vou fugir à minha característica, principalmente quando a gente fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. Se existe algo que nós temos que ser, é biblistas. Isso porque, principalmente com esse tempo em que nós vivemos, com essa pandemia de coronavírus, com essa peste que tem nos afligido, muitas informações serão julgadas na nossa mente, no nosso coração. Dentro do próprio grupo de WhatsApp da igreja, a gente recebe muita informação, algumas confiáveis, né? Como as do irmão José Luiz, lá de Santo Antônio do Monte. São informações confiáveis de quem dedica tempo, dedica a vida ao estudo dessas profecias, aos últimos acontecimentos mundiais e tal. E mesmo até no grupo da igreja acontece de, às vezes, aparecer lá alguma coisa que não tem nada a ver, né? Quando a gente vai falar a respeito da vinda de Jesus ou dos sinais que antecedem a vinda de Jesus, que é o nosso tema aqui dessa noite, a primeira informação que eu preciso ter é a da Bíblia. Então eu queria levar você a pensar comigo naquilo que a Bíblia diz. É claro que a Bíblia, ela é escatológica de Gênesis a Apocalipse, né? Não só o livro de Apocalipse, mas toda a Bíblia ela possui mensagens escatológicas, né? Isaías falou um pouco sobre escatologia, Ezequiel falou um pouco sobre escatologia, Daniel falou muito sobre escatologia, alguns profetas menores como Joel, Amós, Sofonias, Ageu, foram profetas do Antigo Testamento que também falaram sobre escatologia. Então, quando eu falo de escatologia bíblica, ou o comentário que eu vou deixar aqui para os irmãos a respeito de escatologia bíblica, eu não posso e nem devo olhar apenas para o livro de Apocalipse, eu preciso olhar para toda a Bíblia, porque é um conjunto de informações que a gente reúne, agrupa e organiza, isso se chama teologia sistemática, e dentro dessa organização da teologia é que a gente extrai ou absorve as informações que nós precisamos ter a respeito do assunto, né? Então, outra coisa que eu quero deixar clara para os irmãos aqui, durante esse período que nós vamos estudar, é que esse tema para nós, ele não pode ser um tema que causa medo nos nossos corações. Eu não posso ser um cristão que vive com medo do coronavírus, da pandemia ser a última peste antes de Jesus voltar, porque isso para mim não seria um temor, mas sim um alento, né? Esse é o meu sentimento verdadeiro dentro do meu coração e eu prego que este também precisa ser o seu sentimento verdadeiro. Quisera Deus se levantasse um anticristo agora e a igreja fosse arrebatada, tendo nós a certeza de salvação. Não é? Quisera o Senhor tudo isso acabasse agora e Deus pusesse um fim em tudo isso e o Senhor colocasse ali um ponto final e a igreja fosse tirada da terra e a gente encontrasse com o Senhor nos ares, que maravilha seria! Não é? Para nós isso precisa ser mesmo esse sentimento de privilégio de viver esses últimos dias. E queira Deus que eu seja um pastor dos últimos dias, embora não me preparei para isso, não pensava que eu seria o pastor dos últimos dias, mas talvez o seja. Mas quem dera Deus eu seja o pastor entre os últimos pastores que estarão na terra. Eu me sentiria honrado, lisonjeado em pregar em uma época desejada por Paulo e Silas, por Pedro, pelos demais apóstolos, ou por grandes homens de Deus que já se foram, como Russell Shedd, como Rosalie Apple, como Rosivaldo Araújo, né? Que me dera Deus tivesse a oportunidade e o privilégio de ser o pastor dos últimos dias, que esses homens não tiveram.
Então é claro que eu, quando me converti, eu recebi um chamado ministerial lá atrás, né? Quando eu recebi um chamado ministerial lá em 2002, há 18 anos atrás, eu jamais imaginava assim, não, eu vou ser o pastor da vinda de Jesus, né? Eu não imaginava isso. Dentro das minhas convicções, ainda acredito que há muitas coisas a acontecerem, e é o que nós vamos falar aqui nessa noite, mas quem me dera Deus ter essa oportunidade de ser aí a última geração de pastores, né? Que vai pregar na terra, amém, né? Seria uma bênção muito grande. Então, quando eu falo sobre a vinda de Jesus, isso não tem que causar dentro do meu coração medo, isso não tem que causar dentro do meu coração receio. Muito pelo contrário, isso precisa causar dentro do meu coração um sinônimo de alegria. Não me entenda mal, mas acredito que a maioria das pessoas, 90% das pessoas que estão nos assistindo aqui online, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, são pessoas que já têm uma certa maturidade cristã, mas quando eu vejo as coisas acontecendo pela televisão, querendo acreditar que aquilo é verdade, eu não tenho medo, eu sinto orgulho de estar vivendo essa geração, né? Maravilha, né? Que essa, entre aspas, por favor, me entenda, quem dera se essa peste fosse a última peste mesmo, e dizimasse 1/3 da terra, e que antes dela Jesus voltasse e levasse cada um de nós que estamos online aqui junto com ele. Quem dera, irmãos, fosse esse o tempo que nós vivemos. Então, quando eu falo da volta de Jesus, uma coisa que eu preciso ter no meu coração é alegria, desde que eu esteja com o meu coração pronto e preparado para desfrutar desse momento, e isso para mim é sim uma alegria. Amém? Eu quero, como eu disse aos irmãos, nós vamos ser biblistas aqui nessa noite. E para mim, o melhor texto que eu gosto de começar pregando, quando vou falar de escatologia, é em Mateus 24, porque ninguém melhor do que Jesus para pontuar algumas coisas para a gente a respeito do assunto. Então, João falou aquilo que Jesus falou, Daniel falou aquilo que Deus mostrou para ele num sonho, numa visão, e nós temos aqui a palavra do Mestre, do Senhor, que também não omitiu de seus discípulos o assunto, e trouxe esclarecimento para eles a respeito dessas coisas. Amém? Mateus capítulo de número 24 diz assim: saindo do templo, Jesus ia se... eu não te dei um tempinho para você abrir, eu vou ler o texto de Mateus capítulo 24. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo, eu pedi que você me acompanhasse, né? Mateus capítulo de número 24. Amém? É chamado de o sermão profético das dores, né? A mensagem profética de Jesus. É um sermão que vai durar muito tempo. Ele vai do capítulo 24 até o final do capítulo de número 25, né? Onde Jesus divide esse sermão com parábolas, com profecias, né? Então eu quero ler aí junto com os irmãos Mateus capítulo de número 24, que diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrarem as estruturas do templo. Ele lhe disse: vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Estando ele ainda sentado no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim dos tempos. E Jesus lhes respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o caminho, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação
e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado das casas, desça para tirar alguma coisa dela. Quem estiver no campo, no vale, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por amor dos teus escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém disser, aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos mestres e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Se, pois, vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da tua casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Amém? Então nós lemos aqui Mateus 24, do versículo 1 até o versículo 28, que, como eu disse, são palavras do próprio Senhor Jesus a respeito do assunto. E aí, para mim, no meu ponto de vista, no meu modo de entender, pegar as palavras de Jesus como pontapé inicial é a melhor dica que nós podemos ter para começarmos aí a discutir a respeito do assunto. Como que tudo isso aqui acontece? Jesus está com seus discípulos numa visita ao templo e, olhando para aquele enorme e suntuoso templo que foi um presente romano no período que nós chamamos interbíblico, né? Vamos voltar um pouquinho na história para você poder entender. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia e quando eles regressaram, eles reconstruíram através de Esdras e depois os muros com Neemias, eles reconstruíram o templo do Senhor. Esse templo reconstruído pelas mãos de Esdras, ele não representava nem 0,01% daquilo que era o grande templo de Salomão, que havia sido derrubado por Nabucodonosor. E aí, de certa forma, os judeus tinham meio que vergonha desse templo. Eles, para voltar para sua terra, pediram um templo, esse templo foi construído, foi reerguido, mas não era com a mesma glória, com a mesma majestade física que o primeiro templo tivera edificado por Salomão. E aquilo ficou meio que no coração dos judeus durante um bom tempo. Quando Roma destitui do poder a Babilônia, vence Babilônia e assume um governo mundial, e aí é importante a gente lembrar disso, porque nenhum governo mundial durou para sempre, né? Os medo-persas passaram, a Babilônia passou, Roma passou, e isso aí me leva a crer que Estados Unidos vai passar, que China vai passar, porque nenhum grande reino subsistiu para sempre, eternamente, né? E quando Babilônia perdeu a guerra lá para Roma e Roma começou a assumir vários governos do mundo que pertenciam à Babilônia, inclusive os judeus, houve uma negociação no período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Os romanos chegaram para os judeus e falaram assim, olha, nós vencemos Roma e agora queremos governar sobre vocês. Aí os judeus falam assim, não, nós não vamos permitir um negócio desse, a gente está sob opressão babilônica há não sei quantos anos. E você acha que a gente vai entregar isso para Roma? Aí os romanos falaram assim, olha, se vocês fizerem isso, a gente dá a vocês um presente. Eu vou construir para vocês um templo maior, mais alto do que o de Salomão. Não com as paredes de ouro, né? Não da mesma forma, com o mesmo capricho que aconteceu com o templo de Salomão, mas era de fato um templo que se podia ser visto a quilômetros de distância por causa de sua altura. E o que representava poder naquela época era a altura das edificações. Então o templo, que foi um presente romano aos judeus, ele era enorme, ele era suntuoso, ele era muito alto. Tanto que o diabo leva Jesus lá em cima e faz uma proposta, né? Quando os discípulos estão diante do templo por 3 vezes, só no Evangelho de Mateus, eles ressaltam a altura do templo, a grandiosidade do templo. E esse templo não era apenas muito grande, ele era feito todo em mármore branco.
Olha que fator interessante, ele era, além de muito alto, ele era branquinho. Então isso ajudava com que ele pudesse ser visto de uma distância muito longa, porque quase que ele reluzia. Então realmente as pessoas, quando chegaram diante do templo e viram aquela pedra de mármore esculpida, né, segundo a arquitetura romana, imagino eu que muita coisa arredondada, né, que faz parte da arquitetura romana daquela época, uma coisa que até então eles não tinham feito com tecnologia de ponta daquela época, algo majestoso, algo grandioso, que fez até com que os judeus esquecessem um pouco o templo de Salomão e realmente voltamos, né? E realmente ali idolatrassem ali aquele templo que eles haviam recebido dos romanos. Então aquilo ali era visto como um império, como algo muito grandioso, como foi um presente muito bacana, não é, que eles receberam ali dos romanos. Só não foi melhor porque eles entregaram a coletoria de impostos, né, os IPTUs, os ITBIs, os pedágios que eles tinham, que era grande fonte de renda aos judeus, eles entregaram tudo isso de mão beijada para Roma e continuaram vivendo dentro de uma escravidão não física, mas uma escravidão política. Roma oprimiu os judeus, extorquiu os judeus, e isso foi muito ruim no decorrer da nação. Eles viram que esse presente não valia a pena. E aí um belo dia Jesus está com seus discípulos pela terceira vez, só no Evangelho de Mateus. Jesus resolve fazer uma visita ao templo romano, né, dado por Roma. Quando Jesus chega lá, todos os discípulos ficam maravilhados, pensam assim, meu Deus, isso é grandioso demais. A obra do templo, ela estava terminando, sendo finalizada naqueles dias. Por isso que no capítulo 24 há uma surpresa. Porque você talvez deveria pensar assim, nós já estamos no capítulo 24 de Mateus. Jesus foi ao templo por diversas vezes. Por que no capítulo 24 eles chegam lá e ficam surpreendidos com o templo? Porque essa reforma tinha sido acelerada. E aqui eram os últimos dias. Quando eles chegam no capítulo 24, o templo está pronto. É por isso que eles vão ali. Como ficou pronto, juntou uma grande aglomeração de pessoas. Jesus desce da região dos Tiberíades, passa em Betânia, ressuscita Lázaro e segue para Jerusalém para se encontrar com a multidão que lá ia chegando para visitar o novo templo, presente dos romanos aos judeus naquela época. Quando eles estão lá maravilhados com aquele templo que acabara de ser edificado, Jesus vira e fala assim, olha, vocês estão maravilhados com tudo isso aí, mas eu digo que não ficará pedra sobre tudo isso. E aí os discípulos se assustam. E logo eles já viram um sinal de que aquilo ali Jesus estava falando aquilo ali como sinal do final dos tempos, no final de todas as coisas. Que inclusive cada um dos discípulos acreditavam ser aquele momento em que Jesus estava pregando para eles. Essa fala de Jesus colocou uma incógnita, colocou uma pergunta no coração dos discípulos. E aí quando eles tiveram a oportunidade, lá na hora do jantar, quando eles sentaram à mesa, eles viraram para o Senhor Jesus e falaram assim, Senhor, até agora no capítulo 24 nós não te fizemos essa pergunta. Então nós queremos te fazer. Quando sucederão? E que sinais nós teremos a respeito dessas coisas? E aí, através dessa pergunta, é que Jesus vai proferir o seu sermão profético de dores nos próximos 2 capítulos aqui de Mateus. Um dos maiores sermões pregados por Jesus, né? Uma das mensagens centrais do seu evangelho. É uma resposta a esses discípulos. Como todo bom cristão que nós somos, essas perguntas também precisam fazer parte do nosso cotidiano, né? Quando acontecerá a volta de Cristo? Eu, particularmente, confesso aos irmãos que não sou muito preocupado se isso vai acontecer agora, daqui 10 segundos, 1 hora, daqui 10 anos, porque imagino e penso que a nossa pregação foi a conclusão de estudos que eu tive a respeito do assunto, né? E não que o assunto não deva ser falado ou estudado, isso precisa ser feito sempre, né? Pessoas novas estão chegando na fé e precisam aprender também a caminhar diante de tudo isso. Mas o que o cristão precisa, na verdade, é manter sua vida santa e preparada para que isso aconteça hoje ou para que isso aconteça daqui 10 anos. A nossa vida precisa estar preparada para a vinda do Senhor. E eu preciso sim ter essa preocupação, eu preciso sim falar no assunto,
Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com a bênção que precisamos, com a cura que achamos que temos que receber, com o milagre, com o dinheiro, com as dificuldades do mundo atual. E muitas poucas vezes nós nos preocupamos com a vinda de Jesus. E é bom que a terra, que o Brasil, seja sacudido por pandemias como o Covid-19, para que a gente possa mesmo abrir os nossos olhos e voltar a falar a respeito do assunto, né? Porque fato é, irmãos, que se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse daqui 10 segundos, tomara que dê tempo de eu terminar a minha frase, se Jesus voltar agora nos próximos momentos, nós estaríamos enrolados. Como diria um linguajar mais roceiro, nós estaríamos lascados se Jesus voltar agora nos próximos minutos, né? Porque a nossa vida não é uma vida santa o suficiente dentro dos padrões que a Bíblia espera que sejamos, ou pelo menos que estejamos buscando ser, para que assim nós sejamos arrebatados junto com a igreja do Senhor, né? Para nós hoje é uma vergonha. A igreja hoje ela compactua de música mundana, né? Hoje você tem crente que não perde uma live de um cantor sertanejo na internet. A gente tem crente hoje que não está nem aí com a igreja fechada. Tem gente torcendo para a igreja continuar fechada, porque assim ela continua acompanhando os estudos e as pregações pela internet. Irmãos, se Jesus voltar nesse inverno, como disse aqui o texto, né? Tomara que a minha vinda não aconteça no inverno. Se Jesus voltar nesse inverno agora, que nós vamos entrar, e que tudo indica que a pandemia de coronavírus talvez possa piorar, como aconteceu nos outros países, foi no ponto mais frio que o negócio pipocou por lá, né? Se Jesus voltar nesse inverno, nós estamos enrolados, nós não estamos preparados. A irmã Ivanete, esposa do pastor Júnior, colocou um comentário aqui, ó. Lembro das 10 virgens, segundo as escrituras, né? Realmente, será que nas 10 virgens da parábola que vai ser mencionada nesse sermão aqui, onde havia 5 prudentes e 5 imprudentes, será que em qual classe dessas virgens aí eu estaria? Entre aquelas que são prudentes ou aquelas que são imprudentes, não é verdade? Então, assim, a grande verdade é que nós não estamos preparados. Hoje, eu fico imaginando, não tome para você a minha opinião, mas eu fico imaginando se Paulo e Silas fossem os pregadores do nosso tempo, se a igreja de Paulo e Silas estaria fechada, se Timóteo teria ficado dentro de casa transmitindo os cultos por celular. Eu queria saber se João, discípulo amado, ia omitir de pregar o evangelho porque a polícia, porque a guarda municipal, um fiscalzinho da prefeitura está mandando ele parar. Eu acho que essa ideia não me entra na cabeça e a gente sofre com isso. E muitas vezes, acho que muitos pastores, assim como eu, não resolvem lutar contra todo esse sistema, pensando na igreja, nos irmãos mais velhos, nos idosos, a não se contaminarem, né, no escândalo. Você já pensou lá, né, você abre a igreja, e aí eu imagino, não a nossa igreja, que é uma igreja simples, humilde, de bairro, com não tantas pessoas assim frequentando, mas eu imagino uma igreja de 500 membros, de 1000 membros, que abre as suas portas, e aí de repente lá alguém espirra lá dentro e 50% da igreja é contaminada com coronavírus. Que escândalo isso daria para a cidade. Aliás, aconteceu, né? Aconteceu na Coreia do Norte. O pastor depois foi diante da OMS, ajoelhou, pediu perdão, né? A igreja com 40 mil membros, num culto de domingo à noite, com 38 mil pessoas reunidas, 20 mil irmãos da igreja foram infectados com coronavírus, e foi onde disseminou tudo aquilo pelo país inteiro, né? Então, muitas vezes a gente não faz isso pensando no escândalo, na precaução, mas nós precisamos mesmo, irmãos, tomar esse sacode aí para ver se a gente acorda, para ver se a gente acorda diante dessa situação, para ver se a gente muda de vida diante do Senhor. Não é o que muitos estão parecendo fazer, não. Eu até acho que as consequências dessa pandemia para a igreja vai ser pior, né, do que melhor, vai trazer mais coisas ruins do que coisas boas, porque ao final de tudo isso as pessoas não vão querer ir na igreja, as pessoas vão achar que não precisam ir na igreja porque elas terão lives de outros pastores falando. Então isso pode gerar prejuízos incalculáveis, mas é bom que a gente tome esse saculejo para tirar do nosso pensamento, né, essas coisas materiais que a gente anda buscando
e nos despertar para a mesma interrogação que os discípulos tiveram aqui diante do Senhor. Quando? Que sinais nós teremos? A primeira pergunta feita pelos discípulos, e aí a irmã Ivanete colocou um outro comentário aqui, ó, essa pandemia é mais política do que viral, e eu concordo, né? Há um exagero político muito grande em torno dessa pandemia. Inclusive há uma informação interessante, que se essa pandemia perdurar pelo menos até setembro, eleições municipais serão canceladas, prefeitos terão seus mandatos prorrogados até ano que vem, e é tudo que um prefeito quer, principalmente aqueles que estão com mandato acabando esse ano, né? Tudo que eles querem é falar assim, olha, vamos passar as eleições para o ano que vem, e assim você ganha mais um ano de mandato, não é? É tudo o que esses homens querem. Então, quando você vê lá um prefeito decretando calamidade pública, na verdade é isso que ele está querendo. O de Divinópolis, inclusive, já decretou estado de calamidade até 31 de dezembro, sabe por quê? Porque se chegar 3 de outubro e ele estiver ainda em estado de calamidade, as eleições precisarão ser adiadas e ele continua, o senhor Galileu, continua prefeito de Divinópolis por pelo menos mais um ano. Então, assim, é mais política do que viral. E isso precisa trazer à minha memória essas duas perguntas que os discípulos fizeram, né? Em primeiro lugar, quando? É uma resposta, a resposta de Jesus é uma resposta muito clara. Ninguém sabe. Nem eu sei. Só o Pai sabe. É a resposta de Jesus. Olha, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com o tempo. Algumas pessoas estão falando que é agora. Eu não acredito ser agora. Eu torço para que seja agora. Mas não acredito que isto seja agora, não. Torço para que sim. Eu já participei de vários eventos escatológicos durante seminário. Na época que eu fazia seminário, eu peguei um pouco da época da Ivanete, mas do pastor Júnior também. O seminário fazia uma semana teológica, né? Tinha uma semana teológica e uma semana escatológica. E quem prega geralmente sobre escatologia acredita que, tipo assim, põe na sua cabeça que vai ser ano que vem, né? Ano que vem Jesus volta e aí a igreja toda fica com medo e quem ouve os estudos ficam com medo e esse ano que vem nunca chega, não é verdade? Então, o que acontece? Eu me lembro, em 2010, mais ou menos, nós tivemos uma conferência escatológica aqui com o pastor Israel Leocádio. E dentro daquele estudo se concluía que, tipo assim, meu Deus, Jesus vai voltar agora próximo. Eu me lembro que aqui em casa a gente era recém-casado e a Edileia estava pensando em engravidar, ela chegou até a questionar e a desistir da ideia. Eu falei, não vou ter filho. Depois eu estou grávida e Jesus vai voltar. O pastor Israel pregou e naquela época lá a Nova Ordem Mundial tinha estabelecido que a Espanha ia ser campeã do mundo em 2010 e a conferência foi antes da Copa. Aí me vem a Espanha e ganha a Copa do Mundo mesmo, os irmãos falam, pronto, ganhou a Copa, agora tudo vai acontecer segundo a Nova Ordem Mundial e tal. E é claro que em momento algum o pastor fixou data, né? É alguém que a gente respeita muito os estudos dele, claro. Mas assim, quem recebe isso muitas vezes sem maturidade, as pessoas que recebem sem maturidade pensam assim, meu Deus, é agora, né? Eu me lembro, eu trouxe aqui na nossa igreja mesmo, eu até citei aqui o irmão José Luiz como algo que a gente respeita, que fala a respeito do assunto, no ano de 2015, e no ano de 2016, em março, ia acontecer aquela lua vermelha e tal, aí o irmão José Luiz trouxe as evidências, olha, a lua vermelha é ano que vem. Ele não falou que Jesus voltava em 2016, mas falou que a lua vermelha era em 2016. Muitas pessoas, meu Deus, é agora... Pessoas imaturas que não sabem lidar com o estudo, é agora, e como é que nós vamos fazer e tal. E quando nós falamos assim de data ou de tema, ou de tempo, melhor dizendo, Jesus foi claro em dizer que ninguém sabe quando serão essas coisas a não ser o Pai que está no céu. Acredito eu que se Jesus soubesse a resposta para essa pergunta naquele dia, hoje ele deve saber, né? Mas naquele dia ele não sabia. E que se de fato ele soubesse, se ele soubesse, ele tinha falado para os discípulos naquele dia, né? A irmã Ivanete colocou outro comentário, que o pastor Bentes foi o nosso professor de escatologia, foi meu também. O pastor Bentes escreveu um livro que se chama O Dia do Senhor, e até está lá na igreja, eu tenho os manuscritos originais, né?
O primeiro dele digitado, ele me entregou a apostila porque o livro foi esgotado, né? Pastor Bentes gosta muito desse assunto e falou muito sobre esse assunto para a gente. Então, irmãos, de fato o Senhor não sabia naquele dia em que tempo seria. E até hoje nós não sabemos. Todo cristão precisa torcer para que seja agora, como Paulo torcia para ser naquele tempo. Como os discípulos acreditaram ser naquele tempo. Seguindo o exemplo apostólico, todos nós precisamos acreditar que Jesus vai voltar agora, na nossa geração. Porque nós não sabemos qual é o dia, nós não sabemos qual é a hora, nós sabemos como vai acontecer, sabemos que sinais antecedem. Mas quando chega alguém e fala assim, olha, é agora, é claro que uma hora alguém vai dar um chute e vai acertar, né? Alguém vai falar assim, é agora, e aí Jesus vai voltar, e aí a gente vai chegar lá no céu e falar, bem que o fulano de tal falou que era agora, foi agora mesmo. Mas são chutes dados no espaço. Quem sou eu para determinar que o Senhor volte agora ou daqui 10 anos? Irmãos, nós não temos a capacidade mental, intelectual, científica, escatológica, teológica, arqueológica de definir que dia acontecerá a vinda do Senhor. Nós não temos essa capacidade, isso não foi dado a nós. E isso não foi dado a nós, eu, Tiago, considero até um presente de Deus. Porque talvez algumas pessoas que se converteram na igreja lá com a pregação de Pedro, se soubesse que Jesus ia voltar em 2020, eles tinham levado a vida à torta e à direita, né? Eles tinham levado isso aí de qualquer maneira e perto de morrer se arrependeriam, porque saberiam que Jesus não voltaria naqueles dias, não é verdade? Então, meu irmão, nós não temos capacidade, isso foi um presente dado a Deus por nós, um presente porque isso nos possibilita a santificação, um presente porque isso nos possibilita o compromisso com Deus. Se soubéssemos o dia da nossa morte, se soubéssemos o dia que Jesus vem buscar a igreja, a maioria de nós viveria dissolutamente, até com que tivéssemos a oportunidade de voltarmos e regressarmos ao caminho do Senhor. Não sejamos hipócritas. A maioria de nós gostaríamos de estar levando a vida do jeito que a vida gostaria de ser levada, como disse Zeca Pagodinho, de qualquer maneira. Isso, meu irmão, é um presente de Deus por causa disso. Essa ansiedade precisa ser uma preocupação na nossa mente, mas essa ansiedade pela volta de Jesus, ela precisa existir, porque é ela que me faz pôr o pé no freio. Ela que me faz pensar assim, peraí, tem uma pandemia nesse mundo aí fora, o negócio aí está pegando fogo, o pau está quebrando, como se diz no ditado mais popular, e a minha vida está torta. Eu tenho visto pessoas no Facebook, na internet, que estavam praticamente desviados e que hoje todo dia postam um versículo bíblico e a gente vê nos versículos bíblicos que é um medo de Jesus voltar. Então, assim, por isso que nós precisamos estar preocupados sim com esse acontecimento, mas precisamos compreender que Jesus não delimitou um tempo, ele não falou que dia, não tem hora, não tem data, não tem dia. Você vai ouvir um estudo de escatologia e o professor de escatologia ali, seja ele quem for, fala para você assim, olha, vai ser daqui 1 ano. Sai fora, porque se Jesus, que é Jesus, não falou uma data, por que alguém agora, 500 anos depois do cânon bíblico constituído, vai trazer uma informação nova? Não, meu irmão, é uma pena que Jesus não tenha voltado até hoje, e a nossa torcida precisa ser para que ele volte nos nossos dias e nós sejamos essa geração. Amém? A Maria Odete, mãe da Michele, colocou um comentário aqui, ó. Esses acontecimentos são sinais que muitos não querem ver. Acredito naquela passagem que fala do ladrão e o sono pesado. Estar dentro de casa e o sono não nos deixa ver. O nosso tempo é o tempo do Senhor. Apenas temos que nos preparar para essa vinda. É isso mesmo. E aí nós vamos falar disso agora, são sinais. Os sinais que nós estamos tendo são sinais do tempo? Sim. Do tempo? Sim. Eles se encaixam dentro dos sinais do fim dos tempos ditos por Jesus. Jesus respondeu a primeira pergunta, agora ele vai responder a segunda.
A primeira pergunta é, Senhor, quando há de ser? E a segunda pergunta é, que sinais nós teremos? É interessante a pergunta dos discípulos, porque é uma pergunta pensada, né? Se eles perguntassem para Jesus assim, Senhor, que tempo será? E vai ter algum sinal? Talvez Jesus não daria para eles os sinais, né? Mas eles já fizeram uma pergunta pensada, bem arquitetada, para que ela tivesse sim uma resposta, né? Qual é a resposta de Jesus para aquele momento? Jesus já havia dado um predito para eles de que perto do fim dos tempos não ficaria pedra sobre pedra. Este seria o primeiro sinal. Então, sabendo que haveriam sinais, eles já fazem uma pergunta mais elaborada. Que sinais há da sua vinda? O primeiro sinal, vou citar pelo menos dois. Os dois primeiros sinais da volta de Jesus aconteceram da seguinte forma. O primeiro sinal é em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus é assunto aos céus, um anjo aparece ali naquele momento e fala assim, varões galileus, do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Né? A assunção de Jesus, a ida de Jesus à glória, aos céus, é o primeiro sinal visto pelos discípulos de que os tempos seriam o fim. E o primeiro sinal é esse. Né? O primeiro sinal é a assunção de Cristo. O segundo sinal é quando o templo é derrubado em 70 anos depois de Cristo, não é? Por Nero, incendiando lá Roma depois. Quando o templo é derrubado, 60, 70 anos após Cristo. E essa palavra de Jesus aqui em Mateus 24, versículo 1 se cumpre. Esses dois sinais deram abertura a um quadro de sinais que formariam um cenário escatológico para a vinda do Senhor. Então o que acontece? Talvez eu estou dizendo isso para você entender o seguinte. Muitas pessoas pensam assim, já pregaram tanto que Jesus vai voltar e ele não voltou até hoje. Já aconteceu tantas coisas, né? E o Senhor não voltou. Esse trem não vai acontecer mais. Não. Muitas pessoas pensam desse jeito. Muitas igrejas evangélicas até não aguardam mais a vinda de Jesus porque pensam dessa maneira. Só que eu preciso entender o seguinte, que esse quadro que está sendo pintado é como se fosse uma obra de arte. Esse quadro que está sendo elaborado, que indica os finais dos tempos, ele não é despejado todo de uma vez no século 21 ou no século 20. Ele vem sendo elaborado ao longo dos séculos, desde que Jesus foi assunto aos céus. Compreende, meu irmão? É uma tela que está sendo pintada. Desde a época dos discípulos, nós já temos sinais da vinda de Jesus. É claro que com o passar dos anos, com o passar dos séculos, essa tela, essa pintura, né, ela já está nas suas últimas pinceladas, talvez nos retoques, talvez o autor dessa tela, o Senhor Jesus, já está passando ali um cobalto, né, um verniz de cobalto, um verniz brilhante para proteger a pintura dessa tela, talvez ele já está assinando no cantinho da tela porque ela está pronta, né? Então é claro que hoje, nos nossos dias, nós conseguimos enxergar uma tela muito mais bem preparada, um cenário muito mais bem arquitetado do que Paulo, do que Pedro, do que João enxergaram lá na sua época. E é claro que na época de Paulo, na época de João, eles já tinham também sinais da vinda do Senhor. Eu imagino o psicológico da igreja quando ficou sabendo que o templo foi destruído. Irmãos, eu queria imaginar, ver o rostinho de Paulo e João brilharem, né, como o meu olho está brilhando agora aqui, ó, falando assim para a igreja, gente, quando Jesus falou que se ia cair, eu estava lá, né? Quando Jesus falou que se não ia ficar pedra sobre pedra, eu escutei, a profecia está se cumprindo, né? E esses homens, o psicológico da igreja aguardou a vinda do Senhor para aqueles dias. Quando você vê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses sobre o assunto, e aí Paulo usa o texto no presente, né? Paulo fala assim, irmãos, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, né? Aleluia! Ou seja, ele está colocando no texto como que se aquilo fosse para o seu tempo. Por quê? Porque ele já tinha sinais claros e evidentes de que o Senhor está voltando, né? Então esse quadro de sinais pintados por Jesus nesse bloco de texto que nós lemos
são sinais que acontecem desde quando Jesus foi assunto aos céus, né? Desde quando Jesus foi levado para os céus. Então Jesus deixou para esses discípulos vários sinais que vêm sendo pintados aí ao longo da história da igreja. Alguns deles são marcantes, são muito marcantes. Por exemplo, a decadência da igreja por volta do século IV, após a morte de Santo Agostinho de Hipona, o pai da teologia moderna, a igreja se desvia. Depois de Agostinho de Hipona, que a igreja traz para dentro de si a mariolatria, a adoração a santos e a intercessão por mortos, né? Então isso foi uma época marcante na igreja, que colocou a igreja também depois num terrível ponto de idolatria, de afastamento da presença de Deus, distanciamento daquilo que Deus esperava para ela. Outro ponto que eu considero importante, vou pular aqui vários séculos que aconteceram muitas coisas importantes, né? Mas só para a gente poder se adequar ao tempo que temos aqui. Nós temos a Reforma Protestante, que é o retorno da igreja às práticas do cristianismo, abrindo mão, ou seja, 1.200 anos depois quase, aí a Reforma Protestante abre mão da mariolatria, dos dogmas da igreja, da adoração a santos, intercessão por mortos, né? E retoma a servir a Deus através das Escrituras, através da sua palavra. Aí depois você tem a Idade Média, a Era das Trevas, todas elas são sinais de que Jesus está voltando naqueles dias. Você tem Hitler, né? A igreja no período de Hitler pensou assim, pronto, é o anticristo. Camarada, só ele sozinho matou 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de judeus e cristãos e negros, né? Tentando exterminar raças que haviam no mundo. Quando se levantou Hitler, a igreja daquela época pensou, pronto, é o anticristo, Jesus está voltando. E, no entanto, Hitler não era o anticristo, ele foi um falso profeta, ele foi um anticristo, mas não foi o iníquo, né? O anticristo mencionado pelo Apocalipse. Então, assim, ao longo da trajetória da história, esse cenário vem sendo pintado, ele vem sendo modulado, e aí eu imagino a igreja no período da gripe do início do século XIX, da peste negra no final do século XVIII, foram também pandemias que atingiram o mundo todo, que mataram bilhões de pessoas, né? A doença que mais matou na história da humanidade é a gripe, né? Foi a gripe, a primeira gripe lá no começo do século XIX. Então, assim, quando a igreja viveu essas pandemias, elas pensaram assim, pronto, é agora que Jesus vai voltar e a gente está tudo perdido agora, em outras palavras, ou vamos voltar para os caminhos do Senhor, que Jesus está voltando e veio para nos buscar. Então, ou seja, ao longo da história, esses sinais eles foram sendo revelados, né? À igreja, aos discípulos. Jesus disse no versículo 5 assim, ó, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Então, ou seja, muitas pessoas vão se levantar em nome de Jesus. Quando a gente fala a respeito desse assunto, algumas interrogações para aqueles que conhecem a Bíblia, elas vêm sobre a nossa mente, sobre o nosso pensamento, né? E uma das perguntas é, a igreja estará aqui durante a tribulação? A igreja vai enfrentar a tribulação? Essa é uma pergunta que muitas vezes demanda de um pouco mais de tempo para a gente poder estar respondendo ela, mas eu vou tentar sintetizar isso aqui em poucas palavras. Porque eu preciso entender, né? Quais são os sinais da vinda de Jesus, o que é tribulação, o que é igreja e o que é grande tribulação, né? Nós precisamos entender tudo isso, né? Então vamos lá. Primeiro, o que é tribulação? Tribulação são tempos de adversidades, né? O que são sinais? Estes sinais aqui, Jesus diz que são sinais que evidenciam o fim dos tempos e antes do fim dos tempos a sua volta, né? Antes do fim do tempo a sua volta. Então a igreja participa dos sinais? Sim, nós não seremos poupados dos sinais. A igreja participa de tribulação? Sim, porque durante esses sinais há um tempo de adversidade sobre a vida da igreja, né? A igreja enfrenta a tribulação. A igreja não será poupada de toda a tribulação. Ela enfrenta, a pandemia está aqui e Jesus ainda não voltou. O relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente está lá no versículo 27.
Nós estamos aqui no versículo de número 4, no versículo de número 5. Então, ou seja, a igreja enfrenta muita coisa, a igreja enfrenta muita coisa. Em terceiro lugar, o que é a igreja? A igreja é a composição dos salvos em Cristo Jesus, de todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Dentro desse grupo, nós temos dois grupos de pessoas, né? Nós temos o grupo de pessoas que são chamadas de santos, e nós temos o grupo de pessoas que são chamados de religiosos, né? Então, a igreja ela possui dois grupos. Quando acontece o arrebatamento da igreja, antes do período da tribulação estabelecido por Daniel lá nas 70 semanas, que foi mencionada e confirmada por Jesus aqui no texto que nós lemos, né? Aquela continha que a gente faz, que você já deve ter ouvido alguém pregar, 70 semanas dividido por duas, que dariam 35 semanas, né? Ou 3 anos e meio, e o outro 35 semanas, outros 3 anos e meio, né? O primeiro 3 anos e meio de tribulação, e o segundo 3 anos e meio de grande tribulação. Esse período de 70 semanas, a igreja foi arrebatada. A igreja dos santos, ela foi arrebatada. Por quê? Porque Paulo disse aos Tessalonicenses que nós, os que ficarmos vivos, seríamos arrebatados antes dessas coisas. Não tem como eu fugir de um texto bíblico e falar que a igreja estará aqui durante o período de 70 semanas, porque ela não estará. Agora, não estar aqui no período de 70 semanas, os santos, significa que a igreja não passará por tribulação alguma? Não, a igreja passará. A igreja passará por peste, por guerra, por rumores, por terremotos, por tsunamis, por todos os sinais que Jesus mencionou aqui possíveis e que, mesmo assim, antecedem o fim. Não podem ser comparados àquilo que vai acontecer lá na grande tribulação, mas já está antecedendo o final de todas as coisas. Então, ou seja, quando acontece o arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. Dentro da igreja, desses dois grupos de pessoas, você é uma pessoa inteligente, você sabe. Qual grupo de pessoas Jesus vem buscar? Os santos ou os religiosos? Jesus vem buscar os santos. Quem fica? Os religiosos. Esses religiosos que ficam é a igreja. É a igreja que enfrenta a grande tribulação. Ela não é a igreja santa no arrebatamento, que é arrebatada, que é levada para o céu, mas ela continua sendo igreja. Muitos irmãos religiosos, quando acontecer a vinda de Jesus, vão acordar e vão pensar assim, gente, era tudo verdade. E vão voltar a tentar servir a Deus da forma como ele merece ser servido, no que muitos teólogos até não concordam, mas a gente até entende ser uma segunda chance àqueles que não foram no arrebatamento. É claro que quando entrar as 70 semanas de Daniel, existem coisas que a gente não sabe se esses religiosos, como igreja na terra, serão capazes de enfrentar, como por exemplo, marca da besta, comprar e vender só com a marca da besta, adoração ao anticristo, negação ao evangelho, negação à palavra de Deus. É claro que entre esses religiosos, alguns tomarão o saculejo do Senhor, né? E acordarão para a vida e morrerão por causa do evangelho, mas outros desviarão por completo, porque são meramente religiosos mesmo. Isso tem que acontecer, porque lá no final do Apocalipse, quando João chega lá diante de Jesus e fala, Senhor, quem são esses aí, vestidos de branco? Jesus responde assim, esses são a igreja, que venceu a grande tribulação e foram lavados pelo sangue do Cordeiro e chegaram aqui. Então, ou seja, ela é a igreja na terra, ela não é a igreja dos santos. Os santos foram tirados antes das 70 semanas de Daniel e foram levados pelo Senhor no arrebatamento. Porém, eles experimentam todos os sinais mencionados em Mateus 24, dito por Jesus. Então, se você é crente, se você serve a Deus e pensa que vai ser fácil aqui, Jesus vai voltar antes, nós não vamos passar problema nenhum, não se iluda, meu irmão. Você vai passar por problemas sim. Você vai passar por dificuldades sim. Né? Porque todos esses sinais, todos esses tempos que nós vimos sendo mencionados pelo Senhor aqui, são sinais que a igreja vai participar. São sinais que a igreja vai viver. São sinais de que a igreja vai ter que enfrentar aqui nessa terra também esse tempo de dificuldade, esse tempo de adversidade. Entende, meu irmão? Então, tudo isso que nós vamos falar aqui, que nós vamos ler aqui em Mateus 24, que dispensa comentário, porque está diante dos seus olhos, só não vê, só não enxerga quem não quer
Toda essa tela está pintada. É igual eu disse, eu não estou falando para você que é hoje, que é amanhã, que é daqui a um ano, mas que essa tela está pintada, ela está pintada. Nós estamos vivendo os últimos segundos da última hora. Jesus disse aqui em Mateus 24 que esta seria a última hora. Nós estamos vivendo os últimos segundos dessa última hora. O versículo de número 5 diz assim: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça e ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Olha que fator, meu irmão, interessante. Guerras e rumores de guerras. Todos os dias, sem exceção, quando você liga a sua televisão, todos os dias, você ouve o nome dessa palavrinha, guerra. Pode começar a observar a partir de hoje. O Líbano está em guerra, o Iraque está em guerra, o Irã está em guerra, vários povos estão em guerra. Guerra não é uma palavra difícil de ser encontrada no nosso cotidiano. Para nós brasileiros aqui, no nosso tempo, nós não ouvimos falar muito a respeito de guerra aqui no Brasil, porque o Brasil é considerado um país diplomático, ou seja, ele tem boa política, ou pelo menos tinha até antes de Jair Messias Bolsonaro, ele tinha boa política com todos os países do mundo. Essa é uma característica do governo brasileiro, país diplomático. Vem a China, quer comprar e vender? Nós vendemos e compramos de vocês. Vem os Estados Unidos querendo comprar e vender? Claro, nós compramos e vendemos. Vem o Paraguai? Toma, nós compramos e vendemos. Tem negociação aberta com todos os países do mundo. Isso não isso tem seu lado negativo e tem seu lado positivo, né? O lado negativo é porque algumas coisas não chegam no Brasil por causa disso. Você sabia que nós possuímos, foi comprado por Luiz Inácio Lula da Silva, a terceira geração de veículos? Ou seja, os veículos que tem na Europa, país de primeiro mundo, eles têm 3 vezes mais tecnologia do que os nossos aqui no Brasil. Então, alguns equipamentos, eu estou usando o carro como exemplo, mas há equipamentos de saúde, de segurança pública, de trânsito, que nós nem sonhamos que existe e em outros países já tem. Né? Outros países que você vê que é seguro, mas lá já tem sistema de segurança mais tecnológico do que o nosso. Né? Então, o nosso, no carro, por exemplo, aí temos só a terceira geração, que chegou com a permissão da Citroën entrar no Brasil em 2004 para começar a fabricar seus carros aqui. Então, assim, isso é uma coisa boa, porque o país compra, vende, todo mundo, não tem guerra com ninguém, mas é uma coisa ruim porque atrasa a chegada de algumas coisas no Brasil. Quando você vê aí o presidente fazendo amizade com o americano, é uma tentativa de trazer novas tecnologias, de trazer novos produtos que melhorem a nossa qualidade de vida, a nossa segurança pública, a nossa saúde para dentro do país, né? E isso também é uma coisa boa porque nós não corremos risco de guerra, porque sempre fomos um país diplomático. Como a gente tem boa combinação com todo mundo, com o mundo inteiro, nós não ouvimos falar de guerra. O que é diferente em outros países. Existem países lá fora que são ameaçados. Olha, se você vender, né? A Rússia talvez chega lá para um país menor e fala assim, se você vender para os Estados Unidos, eu destruo vocês. Os Estados Unidos chegam e falam a mesma coisa. Se vocês vender para a Rússia, eu corto relações. Vai dar guerra esse negócio, né? Então, nós não ouvimos falar muito em guerra por vivermos em um país estritamente diplomático. Mas se você ligar a sua televisão no jornal, todos os dias você vai ouvir sobre guerras e sobre rumores de guerra. Olha, homem-bomba, olha, Israel bombardeou a Palestina, Palestina bombardeou Israel, autorizaram um ataque militar, um míssil caiu em tal cidade. Mesmo nessa pandemia, o Líbano lá em guerra, lá está tendo problema com a pandemia, e lá eles estão com dengue, malária e coronavírus, né? E guerra, né? Ou seja, tem guerra, dengue, malária e coronavírus. Então, assim, tudo isso aí que a gente ouve dos países lá fora não é uma realidade para nós, porque somos um país diplomático, mas há rumores de guerra, e são muitos rumores de guerra. Né? Não se iluda, pode pesquisar na internet depois, cerca de 50 países dos 197 estão em guerra nesse momento. Você não ouve falar isso no Brasil por ser um país diplomático, mas 50 países dos 197 estão em guerra nesse momento.
Então, ou seja, guerra, nação contra nação. O que é nação contra nação? É quando o reino briga contra o seu próprio reino. É quando o país está subdividido dentro das suas ideias e há guerras, há conflitos, né? Não há um interesse comum. E isso é presente no Brasil. Quando a gente não observa um interesse comum dentro da sociedade, onde as pessoas não lutam pela pátria, cada um defende seus próprios interesses, né? A imprensa quer o interesse dela, o governo quer o interesse deles, e aí fica um brigando contra o outro. Aí você tem não considera a política, faz parte da escatologia. Não considere isso um comentário político, e sim um comentário escatológico. Você tem lá o presidente da Câmara, que deveria estar a favor do presidente da nação, e aí o camarada está contra. Né? Ele está querendo derrubar o presidente, parece. Se o presidente falar que é A, ele vem na Câmara, na imprensa e fala que é B, na tentativa de formar uma opinião, na tentativa de demonstrar um governo subdividido. Há 1 ano e meio atrás, o presidente batalhou para que o presidente da Câmara dos Deputados fosse o presidente da Câmara dos Deputados. Ele considerou ele como o melhor para aquele momento. Ele foi eleito e hoje ele é uma pedra no sapato. Então, assim, isso é reino dividido. Reino dividido é quando eu trabalho para o bem aqui de Lagoa da Prata e você está trabalhando mal, ou seja, nós temos para o mal, né? Nós temos pessoas que querem elevar e pessoas que querem destruir. Por isso que o coronavírus é algo complicado, porque você tem uma doença com um índice de letalidade muito forte. O de todas as gripes até hoje é o que se contamina mais rápido, é o que tem a maior taxa de letalidade, né? Em países como Espanha e Itália, a regra é o seguinte: a cada 1.000 pessoas, 100 vão pegar Covid-19, 10 vão precisar ser internadas, 3 vão precisar de respiradores e 1 vai morrer. Essa é a conta. Se você pegar os números na Itália e na Espanha, essa é a conta. A cada 1.000, 100 pega. A cada 100 que pega, 10 precisa do hospital. A cada 10 que precisa do hospital, 3 precisa de respirador. A cada 3 que precisa de respirador, 1 vai morrer. Essa é a conta. Então você tem uma doença com um alto índice de letalidade, de expansão, né? Uma doença que precisa sim tomar os seus cuidados. E você tem um grupo de pessoas relacionado à imprensa ou outras pessoas que estão usando do Covid-19 como uma arma política, pensando já em eleições para as prefeituras, né? Exagerando nas informações. Isso é reino contra reino, isso é nação contra nação. As pessoas estão colocando o dinheiro do país, ajuntado através de impostos, querendo ver o país quebrado, na intenção de prejudicar um governo, seja você contra ou a favor dele. É isso que acontece. Então, é uma coisa que a gente pensa assim, você tem uma enfermidade, você tem um álibi, você vê que esse álibi faz a nação ficar contra a própria nação. Né? Então, ou seja, é um sinal da vinda de Jesus, enquanto na verdade nós deveríamos lutar em todos por um mesmo ideal. Hoje, politicamente, o nosso país é dividido, desde as últimas eleições presidenciais, né? Entre PT e Bolsonaro, o PT, PSDB, como acontecia nos anos anteriores, essa polarização política, como prega a Marina Silva, né? O país está dividido politicamente e aí você tem pessoas que trabalham contra e pessoas que trabalham a favor, quando na verdade a gente deveria trabalhar dentro de um mesmo sentido, dentro de um mesmo segmento, né? Quando nós analisamos a história de Israel, nós encontramos Israel sempre caminhando dentro do bem de Israel. Você vê isso dentro da Bíblia. O que era bom para Israel, e muitas vezes o que era bom para Israel foi ruim para a espiritualidade, e mesmo sendo ruim para a espiritualidade, o povo estava junto. Né? E o que a gente vê hoje no nosso meio político não é isso. O que a gente vê hoje é briga. Né? É briga. Se na nossa cidade vai ter 3, 4 candidatos políticos, se prepare. Vai ser um falando mal do outro, um criticando o outro e ninguém lutando pelo bem de Lagoa da Prata se bobear. Né? Então, é porque nós vivemos hoje uma divisão, um reino contra reino. É sinal de que Jesus está voltando. Quando você olha para o seu país dividido, e um político falando mal do outro, inventando mentira, colocando fake news, ou tentando enganar o povo, ou tomando medidas que não deveriam ser tomadas, ou não tomando as medidas que deveriam ser tomadas, né? Tudo isso aí é uma demonstração de que Jesus está voltando. Quando a nossa pátria está dividida, quando o nosso coração, que deveria ser patriarca, e você como cristão tem que entender isso,
né? Você precisa orar pelo bem do seu país, e o seu país não é Israel. Então você que é do G12 aí, eu quero lembrar isso para você. Para de orar por Jerusalém, um pouquinho só, né? O cristão tem que orar por Jerusalém, porque o Salmo 25 diz, orai pela paz em Jerusalém, né? Então você tem que orar por Jerusalém, mas aqui, ore mais pelo seu país, ore mais pela sua cidade, ore mais pelo seu povo. Às vezes o G12 colocou aquele negócio judaico na nossa mente aí, e a gente acha que tem que orar por Israel. Cristão no Brasil tem que orar por Israel sim, mas em primeiro lugar, em mais tempo, ele precisa gastar na sua oração com o seu país, em ver a vitória, o sucesso, o crescimento. Talvez se a gente não tivesse perdido tanto tempo aí com o G12 orando por Israel e Jerusalém, estivéssemos orando pela nossa nação, nós estaríamos numa condição melhor do que estamos hoje, porque Deus ouve as nossas orações, né? E eu acredito que no Brasil, essa curva aí do coronavírus não está mais alta porque tem um povo aqui que orou, meu irmão. Ou eu acredito nisso, ou eu não sou crente, ou eu não sou cristão, né? Então eu preciso crer, eu preciso acreditar de que Deus ouviu nossa oração. A gente orou, a gente fez jejum, o presidente conclamou aí a nação inteira para orar. Ele não é muito crente não, é mais ou menos crente, é um meio pé crente, pé não crente, mas é o melhor que a gente já teve até hoje nesse aspecto religioso. Chamou para orar, a gente orou. Não é possível que a gente queria orar e que nada acontecesse. Alguma coisa aconteceu e a gente viu, a gente está vendo, a gente está presenciando uma curva negativa acontecer, né? Olhando ontem, eu estava assistindo o jornal, entre os estados do Brasil, alistaram lá os 10 estados com o maior índice de coronavírus, né? E Minas Gerais não aparece nem entre os 10. Eu acredito que isso é resposta de oração, embora aqui na nossa cidade a situação está um pouco caótica, é a cidade que tem o maior índice por contaminação a cada 50 mil habitantes, né? Mas nós não aparecemos nem entre os 10 estados com piora nessa doença aí. Eu acredito que isso é fruto de oração, a gente orou. Não é possível que eu não possa acreditar que Deus não ouviria e responderia a nossa oração. Então eu preciso entender que quando o reino está dividido, é sinal de que Jesus está voltando. Versículo de número 7, né? Reino contra reino, parte B. E haverá fome, terremoto, em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são um princípio das dores. Olha só o que Jesus está falando aqui, né? Haverá fome e terremoto em vários lugares. Eu gostaria de ter o mesmo material teológico que o irmão José Luiz, que já teve aqui na nossa igreja, ou Israel Leocádio, tem para poder mostrar para os irmãos, mas tenho certeza que na hora que eu falar aí, você vai trazer à sua memória essas informações. Quando eu estudei geografia, eu não sou tão velho, né? Eu tenho aqui meus 35 anos ainda. Quando eu estudei geografia, a professora de geografia ensinou para a gente assim, olha, 2 informações que hoje são consideradas erradas, né? A professora de geografia falou assim, olha, no Brasil nunca acontecerá um terremoto. Eu lembro disso, porque o Brasil está numa placa tectônica única, não há encontros de placas tectônicas no continente na parte do continente onde o Brasil está, e o Brasil é um privilegiado porque o Brasil não enfrentará terremotos. E a segunda informação era o seguinte, a professora de geografia ensinou que a água nunca acabaria, porque, né, você joga a água no chão, ela evapora, vai para o céu, vira nuvem e chove em outro lugar, né? E aí ela evapora a água do mar, vira nuvem, traz para a gente chovia novamente, enchia os rios, as reservas, os lençóis freáticos, e a água nunca acabaria. São 2 informações que eu recebi na minha época, e vários irmãos que estão nos acompanhando aqui também receberam, que a gente vê que é falsa. Ano passado a gente teve 3 tremores de terra, eu não vou citar Brasil não, em Montes Claros, né? A 600 quilômetros de distância de onde eu estou. Ou seja, a cidade registrou 3 tremores de terra ano passado. Eu aprendi que nunca haveria um terremoto no Brasil. E aí cidade, não só Montes Claros, como várias outras cidades, direto você vê noticiando aí no Jornal Nacional, no MGTV, que houve tremores de 3.1, 3.5 na escala Richter, que houve abalos sísmicos. Coisas que não aconteciam em alguns lugares hoje acontecem. A água ela não está acabando, a água acabou. A sua conta de luz vem mais alta porque esse processozinho que a professora de geografia ensinava não acontece mais, né?
É uma realidade que talvez os meus netos não terão água com abundância do jeito que eu tenho hoje. Já acabou, ela não vai acabar, ela já acabou. Choveu tanto para nós aqui esse ano, choveu bem, tivemos um bom ano de chuva. Estou aqui à margem do Rio São Francisco e ele jogou água para fora nas vazantes. Mas se dá lá no sul do país, Santa Catarina, Paraná, vai ter racionamento de água esse ano porque não choveu o suficiente. Então muitas vezes a minha realidade não é a realidade daqueles que estão um pouquinho mais longe de mim, não é, meu irmão. Então são informações que nos mostram que a escatologia bíblica está se cumprindo a cada dia. Você tem terremoto aqui pertinho de você. Se tiver algum lagopratense aí online com a gente há mais tempo, eu já ouvi relatos de que perto de um brejo que tem ali na usina acontece erupções vulcânicas e tremores de terra. Né? Eu já ouvi essa história aqui em Lagoa da Prata. Então assim, a gente pensa que não, mas coisas assim já estão acontecendo perto da gente, coisas que eram impossíveis de acontecer. Haveria outro sinal demonstrado por Jesus aqui, é que haveria fome por toda a terra. Sabe qual que é a população atual da Terra hoje? A Terra alcançou ano retrasado o número de 7 bilhões de habitantes. Nós somos 7 bilhões de habitantes. Né? Olha que fator interessante. Tem uma outra conta, abre parêntese aí, outra coisa fantástica. O Facebook possui 1 bilhão de contas. Isso quer dizer que 1 a cada 7 pessoas no mundo tem uma conta de Facebook registrada no seu CPF. Olha que coisa interessante, né? Fecha o parêntese aí. A Terra possui 7 bilhões de habitantes. Sabe quantas pessoas a ONU declara passar fome nesse momento? 1 bilhão e 200 milhões de pessoas morrem de fome nesse exato momento que você está me assistindo. Talvez a fome para nós não é uma realidade, porque o Lula nos tirou da pobreza e fez chegar uns 100 reais aí na mão de algumas pessoas que recebem Bolsa Família num projeto criado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Talvez a fome não nos aflige tanto porque moramos num país relativamente hoje numa condição financeira muito boa. Em Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte distribuiu cestas básicas a todos os alunos matriculados na rede pública nesses dias de coronavírus, né? Aqui em Lagoa da Prata a gente não viu nada disso acontecer. Fica aí minha alfinetada política. A gente não viu nada disso acontecer. Então assim, hoje, aliás, vou até ressaltar aqui o que ele disse, né? Ontem a Câmara Municipal estava fechada há vários dias e abriu para aprovar uma emenda à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Assistência Social, de R$25 mil para distribuição de cestas básicas no período do coronavírus, né? Algumas pessoas procuram a igreja querendo uma cesta básica, não só a nossa igreja, como demais igrejas da cidade, a gente tem visto também, tem distribuído cesta básica. Então, fome para nós não é uma realidade tão forte como é em outros lugares do mundo, porque a gente mora numa situação relativamente boa e num contexto onde pessoas gostam de ajudar outras pessoas, principalmente se tratando a nível de Lagoa da Prata, né? Então talvez fome não é o nosso contexto aqui no Brasil, mas a ONU declara que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ou seja, 1 a cada 6 pessoas no mundo nessa hora está passando fome, está morrendo de fome, e tá fome por aí, né? Enquanto os Estados Unidos declaram que tem poder bélico de armas caríssimas, que custam trilhões e trilhões de dólares para destruir o planeta Terra 4 vezes, crianças morrem de desnutrição e por falta de comida na África, na Índia, na janela chamada 1040, na extensão de todo o globo terrestre, né? Enquanto a China compra empresas com ações desvalorizadas por causa do Covid-19 e tem muito dinheiro guardado, essa pandemia e paralisação nesses países não sobrecarregaram em nada a sua economia. Pessoas em toda a extensão da janela 1040 morrem de fome. E não morrem de fome pelo sistema de pobreza que a gente encontra no Brasil. Eu digo isso porque grandes pessoas que passam fome no Brasil, eu não posso dizer que estão nessa situação porque querem. Alguns foram levados a essa condição por consequências da vida, né?
mas mesmo assim tem alguém que ajuda. O camarada que mora na rua, alguém paga o lanche para ele de manhã, lá na padaria Prado. A pessoa que está na rua pedindo esmola, alguém leva um marmitex para ela, porque essa é a realidade de ajuda que a gente como igreja precisa ter, que todo cidadão de bem precisa fazer mesmo, desde que a pessoa não esteja explorando ou pegando aquilo para trocar troco de drogas, né? Não é pobreza dentro dessa realidade. É uma pobreza dentro de realidade extrema. Em países que não existem supermercados. E que mesmo e não existe supermercado, sabe por quê? Porque as pessoas não sabem o que é dinheiro para poder comprar. Então são casos assim, que se algum país não mandar alimentação lá, eles não têm dinheiro, e mesmo que tivessem dinheiro, não tem onde comprar. Entende isso? 1 bilhão e 200 milhões de pessoas estão padecendo de fome. Esse número ele não diminui, esse número cresce. Enquanto países acumulam seu tesouro nacional, guardando para si o dinheiro com medo de gastar, como faz o nosso governo, né? O maior problema do Bolsonaro, do Paulo Guedes, é porque eles juntaram um dinheirinho no Tesouro Nacional. E eles não querem ativismo. Voltamos, irmãos. Deu uma queda aqui na internet, né? Foi só eu citar nomes aí que o negócio começou a petecar. É o diabo, viu, que está se levantando. Irmãos, você é católico, está me assistindo, a Igreja Católica tem poder. A Igreja Católica tem o poder de acabar com a fome no mundo 7 vezes e eles não fazem isso. Não é só a Igreja Católica, não. Estou citando a Igreja Católica como exemplo, mas talvez sei lá, se a ONU quiser, ela acaba com a fome no mundo, e isso não acontece. O número é crescente. O número é crescente, nós cresce cada vez mais. A fome no planeta não diminui. A fome no planeta, ela aumenta. Isso é sinal de que Jesus está voltando, enquanto alguns se empoderam, outros morrem de fome, né? Outros morrem de fome. Isso, abre um parêntese aí, me leva até a necessidade de ser grato a Deus. Seja grato a Deus, sabe por quê? Você vai no supermercado, você compra o que quer, tem lá ao seu alcance. Talvez você não compra como gostaria de comprar, né? Essa fala seria outra história, mas você compra o que quer. Você passa diante de uma bandeja de iogurte, você põe frutas no seu carrinho, você compra o grosso que a gente chama, né? Arroz, feijão, você põe no seu carrinho. Muita coisa depois você até joga fora. Quantas frutas, verduras, legumes se perdem dentro da sua geladeira e uma vez por semana, naquela faxina da geladeira, você junta lá 3, 4 quilos de alimentos perdidos e joga fora. Quantas vezes você faz isso? E há pessoas no mundo que não têm isso que você tem. Então isso me leva a ser grato a Deus, porque essa fome ainda não me atinge, ela não me alcança. E quando eu olho para 1 bilhão e 200 milhões, e esse número é crescente, há 5 anos atrás o número da ONU era 1 bilhão. Hoje o número da ONU é 1 bilhão e 200 milhões. Aumentou 200 milhões em 5 anos, irmãos. Então a gente precisa entender que esses sinais da vinda de Jesus, que nós experimentamos ele, talvez você pense assim, ai meu Deus, de alguém falou comigo assim, pastor, já é a grande tribulação, o anticristo vai levantar. Não, ainda não é. Isso são sinais. Meu irmão, não queira estar aqui durante as 70 semanas profetizadas por Daniel. Não queira estar aqui durante esse período. Porque o que nós temos são sinais de sua vinda. Ei, ele está vindo. Covid-19 é a última tribulação? Não. Mas é sinal de que ele vem. Ele está vindo para buscar a sua igreja, né? Versículo 8. Todas as coisas, porém, são princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Deixa eu te lembrar, hein? Isso não é grande tribulação. Isso é sinais. E sinais, a igreja está aqui. Eu ainda não vi ninguém morrendo, né, por causa do evangelho, pelo menos não no Brasil. Em outros países essa já é uma realidade. São sinais, irmãos. Mesmo que pessoas comecem a morrer por pregar o evangelho, ainda não é a grande tribulação. São sinais. Sermos odiados é um sinal, né? É um sinal.
Ontem, aqui em Lagoa da Prata, alguns pastores da cidade se reuniram, fizeram um ofício, levaram para o secretário de saúde, para ele poder liberar as igrejas, né, a voltar a funcionar dentro de regras, é claro, com álcool em gel, distanciamento, número de pessoas e tal. Estabeleceram princípios e apresentaram. E aí, quando foi à tarde, o secretário de saúde liberou todos os comércios para voltar a funcionar. Todos, pet shop, oficina mecânica, tudo. Hoje, em Lagoa da Prata, desde que tem álcool em gel, tudo pode abrir, tudo, sem exceção, menos a igreja. Né? Menos a igreja. Ah, mas a igreja aglomera, não sei o que lá, mas nos outros lugares não aglomera. Né? Aqui, por exemplo, a gente sai na rua, eu saí pouco na rua esses dias, mas os dias que saí não percebi diferença de menos pessoas nas ruas. Então, meu irmão, assim, há uma perseguição e essa perseguição é um sinal, e ele ainda é um sinal muito fraco. Eu, na verdade, acho que o Covid-19 ainda é um sinal fraco. Taxa de letalidade de 1 para 1000, eu acho que esse negócio aí tá pouco. Acho que quando chegar uma pandemia mesmo, que mate aí 200 pelo menos para cada 1000 habitantes, aí nós podemos ficar com medo, assim, entre aspas, de que Jesus está à porta. Agora, 1 para 1000 talvez não é tanto assim não, é uma taxa de letalidade mais alta do que outras doenças, mas não chega a ser a nos dar um susto por pensar assim, ai, é agora, não. Então, tomara que seja, eu torço para que seja, mas ainda não é. Cuidado com as informações que você recebe e absorve aí na sua mente. Cuidado, meu irmão, para isso não te deixar paranoico, né? Você já assistiu aquele desenhozinho da Era do Gelo? O Cid fala assim, a gente vai viver na inundação, né? No 2. Aí alguém dá para ele uma outra informação e fala assim, a gente vai morrer. Tá a mesma coisa. Você assiste a Record, a gente vai viver. Aí você muda para a Globo, a gente vai morrer. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, pastor, eu não estou menosprezando a doença, eu acho que todos os cuidados precisam ser tomados, né? Fique em casa, obedeça às regras da Organização Mundial de Saúde, a gente continua online, a igreja está fechada, irmãos, não tem como o que fazer, a gente precisa obedecer às nossas autoridades políticas que foram colocadas lá pelo Senhor, mas há sim algo político, há um exagero em informações, há a intenção de colocar um colapso na mente das pessoas, e eu preciso, na luz do Espírito Santo, saber filtrar, né? É claro que eu não vou sair como um louco, é claro que eu não vou virar as costas e achar que essa doença não existe, porque ela existe, existem números que comprovam e que mostram um índice de letalidade maior do que outras. Então, se eu sair, eu chegar em casa, eu vou tirar a roupa do lado de fora, eu vou lavar as mãos, eu vou higienizar, eu vou usar máscara, eu vou tomar os cuidados, se eu puder ficar em casa, eu vou ficar em casa, é isso que a gente tem que fazer, mas cuidado, para que esse excesso de informações não nos conduza a um estado de medo, porque servimos a um Deus. E é igual eu disse no começo dessa mensagem, isso para mim ainda precisa gerar alegria. Tomara, quem me dera que se tudo que o William Bonner estivesse falando no Jornal Nacional agora fosse verdade em todas as palavras, eu saberia de fato que o Senhor está às portas e poderia preparar o meu coração e pedir perdão quem eu tivesse que pedir perdão e falar assim, vem Senhor, vem, Maranata, estou pronto. Quem me dera se todas essas informações que nós recebêssemos fossem verdade ao pé da letra. Quem me dera, meu irmão, estar ouvindo tudo isso aí, saber que é verdade de fato. Versículo de número 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu poderia pegar o texto de Timóteo, capítulo 3 e 4 aqui, e agrupar o nosso comportamento social, que antecede a vinda de Jesus. Eu precisaria de outra mensagem, irmãos. Olha para o ser humano e você vai ver que Jesus está perto. Né? Aqui, para saber que Jesus está voltando, não precisa lembrar que Jerusalém voltou a ser Estado em 1960, não. Para saber que Jesus está voltando, não precisa construir um templo judeu lá em Jerusalém, não precisa ter uma novilha vermelha preparada, como já tem. Isso nos é ensinado pelos nossos professores de escatologia que eu citei aqui, né? Bentes, Israel, José Luiz e tal, e vários outros que existem por aí. Meu irmão, eu não preciso disso para saber que Jesus está voltando. É só eu olhar para dentro de mim e eu vou saber que Jesus está voltando.
É só você olhar ao seu redor, você vai saber que Jesus está voltando. O fato de você sair da igreja porque não gosta do irmão é um sinal que Jesus está voltando, que você deveria ir lá perdoar ele, abraçar ele, dar outra face, orar por ele, abençoar a vida dele, e você preferiu mudar de igreja. Eu vou mudar de igreja porque eu não gosto daquele irmão, porque aquele irmão me ofendeu, porque aquele irmão falou isso de mim, aí eu vou sair da igreja. Esse é um sinal. Mais do que qualquer novilha vermelha, mais do que templo levantado em Jerusalém, é só olhar o tanto que nós odiamos uns aos outros, o quanto que nós nos traímos uns aos outros, como que nós traímos as nossas amizades, os nossos relacionamentos, como que nós vamos contra os nossos conceitos. É só eu olhar para esse homossexualismo que impera na nossa sociedade, para esse desenfreamento do sexo, para esse não limite de fronteiras, para a lasciva que acontece no nosso meio. Quando você sai na rua e fica sabendo que homens se casaram entre si, que mulheres estão se casando, estão adotando filhos, já é, irmão, sinais o suficiente para mim saber se o Senhor está voltando. O templo construído lá entre os judeus, um monte de caixão empilhado, covas furadas, isso aí para mim da nova ordem mundial não é nada. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu olho para o ser humano e vejo como que Jesus está perto. Para mim saber que Jesus está perto, é só olhar para a igreja fria, desanimada, desacreditada. É só olhar para a igreja infiel, um povo que não ajuda, que não contribui, que não trabalha, que não acredita na igreja, que não ama os seus pastores. Isso aí para mim já é o maior sinal de que Jesus está voltando. O maior sinal para mim de que Jesus está voltando é quando eu vejo crentes assistindo lives de Gustavo Lima e ainda postam na internet. O maior sinal para mim de que Jesus está voltando é quando a gente vê o povo correndo atrás só de bênçãos físicas, não querendo servir a Deus de verdade. O maior sinal para mim de que Jesus está voltando é quando você recebe uma mensagem no seu celular assim, olha, pode ir na igreja hoje que a gente vai estar lá fazendo a transmissão ao vivo de lá, e você não vai. Esse para mim é o maior sinal de que Jesus está voltando. O maior sinal para mim de que Jesus está voltando é quando essa pandemia passar e falar assim, gente, pode ir para a igreja. Eu duvido. Isso vai ficar gravado num vídeo lá no YouTube, bata na minha cara. Se metade da igreja estará presente no primeiro culto, que isso for possível, eu duvido. Esses sinais mostram para mim que Jesus está voltando. Esses sinais mostram para mim as pessoas não preocupadas com o reino de Deus, com o evangelismo, com a pregação do evangelho, com a disseminação da palavra, com a expansão da palavra de Deus. Tudo isso aí, meu irmão, já mostra para mim que o Senhor está voltando, eu não preciso de mais nada. Vê pastores no segundo casamento, vê homens que eram de Deus hoje bebendo e prostituindo. Tudo isso aí para mim, meu irmão, já mostra assim, Jesus está voltando. Eu não condeno esses homens de Deus que erraram e há perdão para eles, e eles podem se levantar. E eu, como pastor do século XXI, estou sujeito a passar por isso e oro para que o Senhor me proteja, me guarde e eu não passe por isso. Mas infelizmente essa é a nossa realidade. Eu não preciso saber, irmãos, que existe uma nova ordem mundial para falar para mim que o Senhor está voltando, não. É só olhar para dentro de você. É só olhar para o tanto que você ama a sua igreja. É só olhar para o tanto que você ama a Deus de verdade. Muitos de nós somos crentes apenas quando adentramos aquelas portas. Muitos de nós vivemos um comportamento hipócrita e fariseu dentro das nossas igrejas. Esse, para mim, é o sinal de que Jesus está voltando. Nós não temos mais um povo santo, separado, eleito, compromissado. Não temos mais. Hoje os nossos obreiros, os nossos seminaristas parecem que querem ingressar no ministério por conta de dinheiro ou para ter uma vida boa, porque se falar com os nossos obreiros, com os nossos seminaristas a respeito de pregar o evangelho, de abrir a igreja para oração, eles esquivam, se falam assim, olha, pode ir na igreja, né? Eu não sou melhor do que ninguém não, mas acho que eu fui um bom obreiro, sabe? Quando eu trabalhei em Bom Despacho lá, se o pastor Manel espirrasse, eu estava no pé dele para falar saúde. Aqui em Lagoa da Prata, quem me conheceu aqui trabalhando como obreiro aqui em Lagoa da Prata sabia que eu e o pastor que eu trabalhava com ele era igual carne e unha. E se ele estava em qualquer lugar, eu estava lá para defender ele e comprar qualquer briga que fosse possível. Eu me lembro uma vez, em Bom Despacho, tinha uma mulher querendo fechar a igreja lá em Moema, e era a congregação de Bom Despacho, e aí o pastor chamou para ir lá, olha, vamos lá, a mulher está dando trabalho lá e tal. E aí, num dado momento do culto, a mulher começou a atrapalhar o culto, aí o pastor parou de pregar e agarrou no braço dessa mulher para pôr ela para fora e perguntou assim, tem homem aqui dentro dessa igreja para me ajudar a pôr essa mulher para fora? Irmãos, eu não esperei ele acabar de falar, não, eu estava lá agarrado no braço da mulher, mas o pastor era meio baixinho e eu era bem mais magrinho do que eu sou hoje, né? E a mulher era mais forte.
E a gente não estava dando conta de carregar a mulher, e a igreja tinha umas 30 pessoas e não teve um irmão que teve coragem de ir lá ajudar a gente a pôr a mulher para fora porque ela estava atrapalhando o culto. E não era demônio não era demônio não, era algo consciente que aquela mulher estava fazendo naquela época e ela quase conseguiu fechar aquela igreja. Então, irmãos, quando eu vejo os obreiros de hoje, quando eu vejo os seminaristas de hoje aí, eu penso, o que será que esses caras estão pensando? Não há estratégias para ajudar a sua igreja, não há amor à sua igreja. Hoje a gente tem pessoas que se tem culto na igreja dela e tem um outro evento numa outra igreja, ela larga a igreja dela e vai para outra igreja, e não está nem aí, não está nem rasgando. Então, quando eu olho para o tanto que a igreja ama a sua própria igreja, gosta do seu pastor, defende as causas do evangelho, eu preciso de novilha, não. Jesus está voltando. O templo lá em Israel vai ser fichinha, vai ser a última volta do ponteiro, quando os judeus conquistar aquele lugar lá da mesquita de Omar, nós vamos levantar o templo. Eu já sabia, porque quando eu olho para a igreja hoje, eu já sabia, Quando eu vejo pastores contra pastores, essa concorrência que há entre nós, igrejas, em todos os lugares, onde um pastor vê o outro como concorrente, como se fosse um mercado, isso para mim fala o seguinte: Jesus está voltando. São sinais. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro como testemunha entre todas as nações, então virá o fim. Aqui acaba o texto dos sinais, no versículo de número 14. Eu já disse, esfriamento da fé, eu já dei meu sermão para você que está me vendo aqui, Eu já falei para você que está me assistindo aqui sobre esfriamento de fé. Então, meu irmão, quando nos falta tempo para olhar os outros textos, mas quando nós vemos uma pandemia dessa aí, é sinal de que Jesus está voltando. São as pestes, são as enfermidades proferidas pelo Senhor, são as doenças que Jesus nos preparou e que a igreja vai estar aqui para enfrentar. São as 70 semanas? Não. Mas você achou que os sinais seriam fáceis? Não são não, meu irmão. Olha, Jesus usa aqui a palavra, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Para participar do arrebatamento, nós vamos ter que ser muito perseverantes. Mas muito perseverantes. Covid-19, para mim, é fichinha. A não ser que ele comece a matar 200 a cada 1000. Aí vai ter um número mais expressivo, Mas enquanto isso não acontece, meu irmão, não é essa a última pandemia que vai afligir o mundo antes de Jesus voltar. Não quero ser pessimista, mas eu espero coisas piores. Mas tudo isso me serve de sinal, para que eu esteja atento. A enfermidade que gerava medo no coração dos apóstolos era a lepra, que hoje nos nossos dias já tem tratamento. A pessoa toma uma injeção, se eu não me engano, uma única vez, e a lepra é paralisada e ela não transmite aquilo para mais ninguém, e os efeitos sobre ela também não continuam crescendo. Essa era a pior doença daquela época. Quando eles viam alguém leproso, eles pensavam assim, pronto, agora o Senhor volta. Então, quando nós olhamos para essa pandemia, nós precisamos pensar, pronto, Jesus está próximo. O Senhor, de fato, está próximo. Amém? Eu quero agradecer aí a presença dos irmãos que nos acompanharam até o final, ao longo dessas 1h40 que estamos juntos aí. Espero poder ter acrescentado algum conhecimento aí aos irmãos e que Deus nos abençoe durante esse período de coronavírus. Amém? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te abençoe. Quando você ouvir essa palavra aí, coronavírus, na televisão, diga assim, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estes, meus irmãos, são sinais de que Ele vem para buscar a sua igreja. E é como eu disse, o cenário está pronto, a tela está quase toda pintada. Falta muito pouco para o Senhor chegar e salvar a igreja, e levar a igreja, e o negócio pipocar aqui na terra de verdade. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.
Quero convidar você aí na sua casa a clamar a Deus, a orar pela vinda de Jesus, a buscar a vinda de Jesus. Amém? Deus, nós queremos orar pedindo ao Senhor que nos perdoe as nossas falhas, as nossas fraquezas, que Teu Espírito Santo nos conceda um coração santo, um coração limpo, para que nós, ó Deus, possamos conseguir agradar o Teu coração, para que nós, ó Deus, possamos, em nome de Jesus, servir ao Senhor de fato como o Senhor merece, Deus. Em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados, nos fortalece. Eu oro, Deus, para que o óleo do Teu Espírito Santo nos cubra e guarde, Senhor, a nossa casa, a nossa família desse vírus. Não apenas nós, mas que o Senhor Deus minimize as ações desse vírus no nosso país, no estado de Minas Gerais, na cidade de Lagoa da Prata, na cidade dos irmãos que estão nos assistindo aqui, que são de fora. Que a gente não venha ver isso sobressair mais do que já sobressaiu. Que a Tua guarda, que a Tua provisão seja sobre nossas vidas, ó Pai. Dê direção, Senhor, aos nossos governantes, aos nossos prefeitos, ao nosso governador, ao nosso presidente, ao secretário de saúde, que seja Deus o Senhor está dando a direção certa e que isso venha a passar brevemente, o Teu nome seja glorificado no nosso meio, em o nome de Jesus. Deus, eu oro para que a Sua vinda seja breve. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja, Deus, vem buscar a Tua igreja, vem livrar o Teu povo de tudo isso. Vem, Deus, buscar aqueles que Te amam, que Te servem, independente dos interesses. Vem, Senhor, buscar o Teu povo que chama, que chora, que geme pelo Senhor, Deus. Esse povo que Te quer, não aqueles que estão apenas por interesse, mas o Teu povo santo, que vai ser livrado da grande tribulação. Vem, Senhor. Busca-nos, ó Deus. Busca-nos, ó Deus, mais rápido, porque sabemos que lá no céu não teremos que ficar confinados dentro da nossa casa, seja por conta de um vírus ou por conta de força política. Vem, Senhor, e tudo isso vai acabar e os nossos pensamentos serão elevados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Dá um joinha aí, ó, como sinal de amém, como sinal de aplauso, né? Põe aquele rapazinho de chapéu batendo palma, dizendo comigo, ora vem, Senhor Jesus. Faça o que os irmãos estão fazendo, escreve no comentário aí, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, vem me buscar, vem nos buscar e, sobretudo, que o nosso coração esteja pronto, que o nosso coração esteja preparado para enfrentar, para superar tudo isso. E diante dessa palavra ainda eu quero dizer para você que Deus é contigo. Amém? Deus é com você mesmo. A gente está meio paranoico aí com esse negócio, mas se lembre disso. Deus é com você em nome de Jesus, Ele não te abandona. Esse vírus não é maior do que o seu Deus. Amém? O seu Deus é muito mais poderoso do que esse vírus. É Ele que guarda a sua casa, é Ele que guarda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu vou ler aqui alguns comentários, está dando para ver que alguns irmãos estão nos acompanhando, né? A irmã Lucimar, o irmão Silvio, a Maria Odete, mãe da nossa irmã Michele, a Ercila deixou um eu creio, o Júlio, Maranata, ora vem Senhor Jesus, a Maria da Conceição deixou um amém. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém aqui. Irmão Silvio, né? Em nome de Jesus Cristo, Maria da Conceição, Lucimar, Maria Odete, Rian deixou um amém. A Ivanete, esposa do pastor Júnior, a internet parou, mas voltou, né, Ivanete? Graças a Deus. A Ivanete colocou: os brasileiros são solidários em si mesmo, né? Maria da Conceição, sim, eu creio. Lucimar. Pastor João Charles, né? Deixou um exatamente aqui. Obrigado, pastor, por você ter nos assistido, nos acompanhado, em nome de Jesus. Irmã Isamin, irmã Marilac Amorim. Quem mais? Deixa eu ver, os irmãos colocaram comentários aqui, acho que eu já citei o nome. Irmã Joaquina deixou um Deus é fiel. Irmã Lucimar Costa e Sônia Lacerda entraram para assistir. O Júlio mais a Lázara, o Milton mais a Cidinha, o Marcos Vinícius de Oliveira, nosso irmão enfermeiro, deixou um graça e paz, deixou um amém. Glória a Deus. Irmã Ruth, mais o irmão Juninho, a Amanda, mais o André, e a irmã Joaquina, aleluia. O irmão Paulo Henrique também deixou um amém aqui em nome de Jesus. Irmã Maria Conceição,
Já citei, Lucimar. Amém. Deus abençoe os irmãos e se lembre disso. Amém? Deus é com você, em nome de Jesus. Espero que essa palavra aí tenha acrescentado algo ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Até o próximo estudo, irmã Maria Odete. Deus abençoe, em nome de Jesus.